A doação de medula óssea pode salvar muitas vidas, mas infelizmente é muito difícil encontrar um doador compatível. E para falar sobre o assunto, nós convidamos Brasilina Saboia, assistente social do Hemoba de Camaçari, e Ana Yara Carneiro, enfermeira da unidade do Hemoba de Camaçari. E você de casa, como sempre, é o nosso convidado. O Camaçari em Debate está no ar. Ana Yara, eu gostaria que você explicasse para o público de casa o que é medula óssea. Bem, a medula óssea é um tecido líquido, gelatinoso e que ele fica no interior dos ossos, rico em células-tronco, que é responsável pela produção das células do sangue, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E qual é a diferença da medula óssea para a medula espinhal? Realmente muita gente tem essa dúvida, até pensa que a coleta é feita diretamente na coluna. Não é. A medula espinhal, ela é rica em tecidos nervosos, então ela é responsável pela condução do estímulo gerado no nosso cérebro para todo o nosso corpo. Então os nossos movimentos, o nosso comando é em cima da medula espinhal. Então é diferente da medula óssea. Brasilina, como funciona a coleta da medula óssea? Ela é feita através de punções no osso da bacia. É um procedimento clínico, sob anestesia, e é feita através dessas punções, onde a medula é aspirada, né? Dura em cerca de 2 horas esse procedimento clínico. É um procedimento simples, mas muitas pessoas têm medo de fazer. Porque existe o desconhecimento em relação ao tema, né? Então, hoje isso já vem mudando, muitas pessoas estão acessando informações a respeito do cadastro de medula óssea, do transplante também, né? Então não tem muito risco, não existe risco porque é um procedimento simples. O paciente fica um dia internado no hospital, né, o doador, e é feito esse procedimento com rapidez, em cerca de 2 horas, e é um procedimento simples. Ana Yara, quando é necessário fazer um transplante de medula óssea? Geralmente quando a medula ela entra em falência ou ela está produzindo as células numa quantidade insuficiente. Então existem hoje em torno de 80 doenças, né, que levam à necessidade disso. E assim, a leucemia e as hemoglobinopatias, entre elas a anemia falciforme, são as mais requisitadas. Eu acho que já existe mais estudos, mais trabalhos, mas são em média de 80 doenças. Agora, assim como na transfusão de sangue, a de medula também precisa ser compatível com a pessoa que vai receber? Tem esse mesmo procedimento? É necessário haver a compatibilidade para que ocorra a doação da medula, né? A coleta da medula ela só vai ser feita se houver a compatibilidade. Mas essa compatibilidade ela está relacionada mais a questões genéticas. Não é relacionada a compatibilidade de sangue, de tipo de sangue, e sim a questões genéticas é que levam a ocorrer essa compatibilidade. Você tinha falado anteriormente, Brasilina, que a falta de informação leva com que as pessoas não sejam doadoras de medula óssea. É mesmo a falta de informação ou é o medo que leva com que as pessoas não consigam fazer esse tipo de doação? Acredito que sejam as duas coisas, né? Tem a falta de informação, porque a gente vê muito os doadores, os candidatos à doação, nos abordar em relação à questão do procedimento em si, né? Muitos confundem, acham que é feito a coleta da medula espinhal, né? Então, assim, existe essa questão da falta de informação e também por ser um procedimento clínico, né? Que tem uma questão também de como é feito no centro cirúrgico, então tem uma anestesia, então isso também causa um certo receio, né? Yara, é muito difícil mesmo encontrar um doador compatível? Não é muito fácil mesmo, não. Entre os familiares, os aparentados, né, que a gente fala, em torno de 25% tem condições de fazer a doação. Os demais, os 75%, vai para o cadastro nacional. E aí, de fato, quando você encontra essa pessoa, você ainda tem as barreiras para ela vir fazer a doação. Como a Brasilina falava, né, que é um procedimento clínico,
mas ele tem que ser submetido a um processo de anestesia. Então, muita gente tem um medo muito grande e pergunta, é anestesia geral? É anestesia peridural? Então, tem sempre essa questão. Eu sempre respondo que quando você vai passar por um procedimento cirúrgico, você já está doente, você tem outros problemas de saúde. Quando você vai doar a medula, você vai ser submetido à anestesia, mas você está saudável. Se você tiver algum problema de saúde que impossibilite, você não vai doar. Então, lógico que a segurança é maior, mas realmente não é uma coisa muito fácil. Essa questão também do medo, né? O medo também faz com que as pessoas não queiram. Faz. Nós já tivemos uma experiência aqui em Camaçari de um doador que ele fez uma doação, entrou no cadastro nacional em outro estado e aí foi encontrado nos primeiros exames, né, uma pessoa compatível com a medula dessa pessoa. E aí eu fui pessoalmente, depois o doador entrou em contato comigo por telefone. E a gente percebe, no primeiro momento, é o susto. Eu quero muito doar. Às vezes eu vou na empolgação, meus colegas me convidando e tal. Quando de repente encontro alguém, eu passo da euforia depois ao temor. Certo. Né? Então, assim, nós encaminhamos essa pessoa para a Imoba e tal. E, assim, o fato de você ter sido selecionado no primeiro momento não significa que você de fato vai doar. Mas é importante que você tenha isso. Se for uma vez convidado, é importante que eu esteja em condições de. Agora, nós temos aqui um dado que nos transplantes de medula óssea, o processo de rejeição tem características opostas. E é a medula do doador que rejeita o hospedeiro. Então, como a gente poderia explicar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, como é que a pessoa que é compatível pode rejeitar a medula do doador? Olha só, isso é um percentual muito pequeno. Mas existe sim, é aquela história, não sei se você já ouviu falar em problema da doença do enxerto versus hospedeiro. Então, essas células que são transplantadas, que são da medula, células tronco, elas têm uma outra memória imunológica. Então, de repente, quando elas começam a ser produzidas, elas não reconhecem alguns órgãos, como o baço, como o fígado, e aí ela começa a rejeitar aquele órgão. Mas existem medicamentos, quer dizer, além de ser um percentual muito pequeno, ainda existem medicamentos para controlar isso. Então, é um percentual mínimo. Brasilina, e como é o transplante? Quando eu chego lá, a pessoa, no caso, eu sou uma doadora de medula óssea, como é feito todo esse processo? Na chegada da pessoa que vai fazer a doação, a pessoa que está esperando a doação, como é esse processo? Não é feito com os dois ao mesmo tempo, né? São procedimentos separados, né? Primeiro é feita a coleta do doador após a confirmação da compatibilidade, né? Porque primeiro é solicitado, quando ocorre a compatibilidade, o doador é comunicado. Então é solicitado a coleta de uma segunda amostra de sangue para fazer a confirmação da compatibilidade, né? Em seguida, passa-se para alguns exames complementares que são feitos para que seja avaliada as condições de saúde do doador. Ele só vai poder doar se tiver com boas condições de saúde. Porque é um outro tempo, né? Então ele pode já ter adquirido alguma doença. E aí sim, havendo esse atestado da compatibilidade, das boas condições de saúde, ele passa para o procedimento em si. É um procedimento clínico, ele vai para um local especializado para essa coleta, né? No centro cirúrgico, tem uma anestesia, como já foi dito, e é feita essa coleta através de punções na parte superior da bacia, né? Então, faz a punção e aspira, já que a medula é um tecido líquido. Essa medula, esse material é acondicionado e aí a parte do transplante mesmo já é um outro, né? Porque aí ele pode ser levado para um outro estado ou pode ser feito no próprio local da coleta. Aí já é um segundo momento onde o paciente já vai ser preparado para receber essas células da medula, que são células sadias, né? Então, nesse momento, o paciente, o receptor já teve a destruição das células que estavam doentes, né? Sim. Então, através de processo quimioterápico,
e aí ele recebe, através de uma transfusão mesmo, como se fosse uma transfusão de sangue, ele recebe essas células sadias para que seja produzida uma nova medula, uma medula sadia. Tem algum risco durante o procedimento? Para o doador, praticamente não existe risco, né? Apenas o risco porque é um procedimento e teve uma anestesia, mas como a Niara já falou, né, anterior ao procedimento, são feitos todos os exames para saber se a pessoa tem condição de fazer esse procedimento, como qualquer outro procedimento. São feita avaliação cardiológica e outras, né, avaliações para saber se está tudo ok. Então não tem risco para o doador. Agora, para o receptor, né, é claro que é um procedimento complicado, porque ele está, né, tá numa fase que o sistema imunológico está bastante debilitado. Então, até que essas células produzam as células compatíveis do sangue, né, as hemácias, as células de defesa, pode demorar um pouco. Então, ocorre o risco de infecção, né, riscos que podem, nesse período, né, que pode ser um período até de 2 semanas, né, tanto que ele fica internado, isolado, de forma isolada, para evitar o risco de infecções. Eu gostaria que vocês explicassem essa questão do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Brasilina pode falar um pouco melhor sobre isso. Eu quero só completar um pouquinho o que ela estava falando em relação às reações adversas. Todo e qualquer medicamento que a gente utiliza, ele pode nos causar uma reação adversa. Só que no caso do transplante de medula, é assim um procedimento tão cercado de cuidados, né, que realmente as reações adversas são mínimas. Ela pode existir, sim. Por isso que nem todo paciente ele pode ser transplantado. Antes dele realizar o procedimento, ele também é avaliado. Então, quanto mais precocemente se descobrir a doença dele de base, quanto mais precocemente ele foi encaminhado para esse procedimento, foi constatado de que a medula dele não funciona, então vai ser necessário um transplante. Então, ele precisa estar com o mínimo de condição para fazer isso. Entendo, sim. Tá? Porque imagine o que é você destruir as células, porque quando você passa por uma quimioterapia e radioterapia, você destrói as células cancerígenas, as células doentes ou que estejam funcionando inadequadamente e mais algumas células saudáveis. Então, muitos pacientes, quando eles conseguem encontrar um doador compatível, eles já não têm, infelizmente, condição de fazer o transplante. E isso deixa muito debilitado, né? E dificulta o tratamento. Bastante. Então, Brasilina, explicar para o pessoal de casa como é que funciona esse Cadastro Nacional de Doação. O REDOME é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Ele está ligado ao INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e ele foi criado exatamente para receber esses doadores voluntários, né? Então, o cadastro é feito em qualquer unidade de coleta e transfusão ou em qualquer hemocentro do país. Esses dados, eles vão para o REDOME, os dados do doador, que assina também um termo de consentimento e colhe uma amostra de sangue de 5 ml. O resultado dessa amostra é feito um exame de compatibilidade e vai também para o REDOME, tanto o resultado como os dados do possível doador. Até aí ele só é um potencial doador, né? Ele vai aguardar ocorrer a compatibilidade. Então, nesse caso, por exemplo, eu quero me tornar uma doadora de medula óssea. Eu vou até a unidade do Hemopa, aqui de Camaçari, que fica no Hospital Geral. Aí eu preciso levar algum documento, algum exame específico ou lá todo o procedimento é feito na unidade? Precisa levar o documento de identificação original com foto e ter entre 18 e 55 anos, que esse é um requisito básico, né? E também ser uma pessoa saudável. Você não pode ter nenhuma doença assim, grave, nenhuma doença no sangue, né? Então, os requisitos básicos só são esses. Não passa por triagem clínica, como a doação de sangue, né, exige, nesse caso, e faz o cadastro, em 5 minutos está feito o cadastro. Então, é uma forma muito simples e a pessoa pode ir lá qualquer dia na semana e se habilitar a ser um doador. Isso, e colhe uma amostra de sangue. Essa amostra ela é colhida, para quem vai doar sangue, ela é colhida na mesma punção
da bolsa de sangue, da coleta da bolsa de sangue. E se você não quiser doar sangue, quiser apenas fazer o cadastro para medula, você vai colher apenas a amostra de 5 ml. Agora, Ana Yara, qual a importância da pessoa ser um doador de medula óssea? Olha só, você tem uma vida saudável e você fazendo uma doação que é segura, relativamente simples, você vai ajudar a salvar vidas. Tá? Então, às vezes é uma criança, às vezes é um pai de família, é um ser humano que pode ser salvo por um procedimento simples. Então, é extremamente importante. O sentimento de quem doa é muito grande, muito bom. Traz um retorno emocional importante. Brasilina, você tinha falado no bloco anterior que existe esse cadastro que é nacional. Mas não adianta eu chegar agora, me inscrever no cadastro, passar por todos os procedimentos que são necessários para eu ser uma doadora e esquecer de atualizar meus dados, porque dificulta encontrar o doador, né, para que a pessoa que está lá precisando naquele momento. Com certeza. A atualização do cadastro no Redome é importantíssima, né? Então, a gente sempre está colocando isso para o candidato à doação. Inclusive, a gente entrega o site, repassa o site do Redome para que ele faça essa atualização, né? Então, quem já fez o cadastro é que pode atualizar. Né? O cadastro ele não é feito via internet, mas quem já fez na unidade, ele pode atualizar, deve atualizar, principalmente se houver mudança nos seus contatos, né? Porque caso haja compatibilidade, é necessário ter esse contato atualizado para que o Instituto Nacional do Câncer possa localizá-lo. Vocês têm esses dados nacionalmente ou até mesmo aqui da região da Bahia com relação às instituições de saúde que fazem o transplante? Vocês têm algo parecido com isso? Nós temos, assim, durante toda a parte de coleta, nós esquecemos de dizer também que essa coleta também pode ser feita por aférese. O que seria? O que seria a aférese? Outros componentes do sangue já são dessa forma. Então, nós podemos ter a coleta da medula através da punção óssea, né, da bacia, ou você pode ter através de uma coleta de sangue. Então, você é conectado num aparelho onde esse seu sangue ele passa por uma máquina onde fica somente as células-tronco e ele retorna para o seu corpo. Então, existe também. Aqui no Hemocentro nós ainda não fazemos, mas já existem outros hemocentros no país que já fazem isso. Então, é uma das formas. Depois que a pessoa recebe a doação de medula óssea, ela precisa ter algum cuidado com a saúde específica? Tem algum cuidado que ela precisa ter? Primeiro, ter o máximo de cuidado com as doenças infecciosas, principalmente de transmissão respiratória. Então, uma vez depois que você recebe o transplante, você fica uma média de 15 dias no hospital e depois você fica em acompanhamento ambulatorial por 1 ano. Por que 15 dias no hospital? Porque a partir de 15 dias é que essas células começam realmente a produzir as células de defesa do sangue, no caso, as células, né, massas, leucócitos e tal. Então, você fica durante esse período usando máscara e num quarto privativo para não entrar em contato com outras pessoas. Então, quando você vai para casa, você em vários momentos, você tem que usar máscara. Por isso que a gente até encontra algumas pessoas no ônibus, na rua, usando máscara. Porque a gente tem que ter cuidado que ela ainda não está com seu sistema imunológico eficiente. Então, ele está em formação. É preciso ter esse cuidado. E caso esse paciente que foi transplantado não tenha esse cuidado devido, ele pode regredir, no caso, ou ele pode ter alguma contraindicação com relação ao transplante? Não, em relação ao transplante não, mas ele pode adquirir outras doenças. Ele pode pegar uma tuberculose, ele pode pegar uma varicela, uma cachumba. Então, tudo de transmissão respiratória para ele é perigoso. Brasilina, tem um dado aqui. Atualmente temos uma marca de 2 milhões de pessoas cadastradas no país no cadastro de doador de medula óssea. Esse é um número positivo? A gente poderia afirmar que é um número positivo ou é um número abaixo da média das expectativas? É um número positivo, inclusive hoje ele está mais atualizado, viu? Sim. Hoje nós já somos 4 milhões de cadastrados no Redome. O Brasil, inclusive, é o 3º maior banco de dados do mundo, né? Estamos atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, assim, hoje já vem crescendo bastante. Assim, a gente vê isso claramente na unidade. Há 2 anos atrás, quando eu cheguei na unidade, nós fazíamos cerca de, no máximo, 20 cadastros por mês. E hoje a gente chega a 40, 50.
E a quantidade de pessoas que estão na fila esperando? Vocês têm dados atualizados? Não temos esse dado. Não tem esse dado, né? Mas levando em consideração que para cada 100 mil você encontra um compatível, então você pensa que precisam muito mais pessoas se mobilizarem. E assim, sempre eu não fico diretamente na orientação do doador, quando ele vai fazer o cadastro. Mas sempre que possível, eu sempre faço uma abordagem, lembrando para ele que quando ele se coloca à disposição, é super importante que ele lembre do compromisso que ele está assumindo. E que tenha seriedade nisso. Então, naquele momento, ele estava em condições de doar. Se de repente, por qualquer motivo, mais adiante, ele não tiver condições, tire seu nome do cadastro. Não deixe que essa expectativa continue, né? Porque quem trabalha com isso acaba se envolvendo também muito com quem está necessitando. E são exames especializados e tal. Então, é importante que a gente, primeiro, se disponha, entenda direitinho como é que é o processo, que é seguro, que se você for chamado, é importante que você vá fazer, realmente. Agora, também existem os casos, por exemplo, eu tenho uma familiar, um amigo que está precisando do transplante. Automaticamente, eu quero ser a doadora daquele meu amigo. Eu posso? Olha, o primeiro contato que a gente faz é com a família, né? Claro, você tem que ver primeiro o doador, se há compatibilidade junto à família, até porque a chance é bem maior, né, de encontrar um doador compatível na família é de 25%, né? Então, claro que se recorre primeiro ao familiar, principalmente irmãos, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a possibilidade é maior. Mas como é só de 25%, então existe a grande possibilidade de não encontrar esse doador na família. Então, nesse caso, a pessoa tem que recorrer ao REDOME, a esse registro nacional, esse banco de dados nacional. Não tem como você procurar de outra forma, né, o doador. Então, assim, às vezes a gente recebe campanhas, né, na unidade, algumas pessoas que se mobilizam para fazer a doação para um paciente, para uma pessoa que está com alguma doença, né, necessitando do transplante. Então, a gente sempre explica, né? É importante que traga essas pessoas, quanto mais pessoas fizerem o cadastro, melhor. Mas ela não vai estar direcionando essa doação para esse paciente, né? Ela tem que, todos os cadastros feitos, eles vão para o banco de dados do REDOME. É muito difícil lidar com esses tipos de situação, né? Porque tem um ente querido, um amigo que está necessitando e a pessoa quer de alguma forma ajudar, mas ela sabe que não sabe, né? Que precisa seguir alguns parâmetros, né? Exato. E a gente, toda essa questão de listas nacionais, né? A gente, quem está necessitando, às vezes olha isso com uma certa desconfiança. Tipo, será que eu vou ser realmente privilegiado, que paciente A ou paciente B vai ser privilegiado em relação aos demais? No cadastro nacional, gente, não existe isso. Existe entre os aparentados, como o Brasilino está falando. Então, eu tenho um familiar e aí eu vou me candidatar para doar para ele. Faz os exames daquela pessoa. Mas quando você entra na lista nacional, não existe essa prioridade. A conscientização que as pessoas agora buscam mais informações sobre a questão da medula óssea está ajudando a aumentar esse número de pessoas para se tornar um doador voluntário? Com certeza, né? A gente está tendo esse maior número de pessoas por conta disso. A gente já recebe pessoas que vão lá, já sabendo que vão fazer o cadastro da medula, já sabendo, tendo informações ou pela mídia ou através de amigos, né? Então já vão com essa determinação, né? E outros não, outros a gente faz a captação lá mesmo no local, durante a informação, né? Quando recebemos os doadores, fazemos damos essa orientação para captar o doador para fazer o cadastro de medula. E se por acaso o doador for de Camaçari e a pessoa compatível morar em São Paulo, por exemplo, como é que é feita esse intercâmbio, como é levada, né, a medula até a pessoa? Bom, nesse caso, tem duas possibilidades. Ou a equipe médica do hospital que o receptor está vem colher a medula no estado da Bahia, no caso em Salvador. Sim. Ou então é necessário que o doador viaje
né, para fazer a coleta no estado que mora o receptor. Nesse caso, o Ministério da Saúde paga as despesas de transporte e hospedagem para o doador e um acompanhante. Ana Yara, vocês vivenciam muito esse sentimento da doação, né? Sim. Tanto como doador voluntário de sangue, como doador voluntário de medula óssea. É importante mesmo a gente incentivar e fazer com que as pessoas percebam que é um ato para salvar vidas. Com certeza. Tanto a doação de sangue como a doação de medula, tem muita gente que pensa que eu só vou me candidatar se eu não tiver medo. E eu sempre respondo para os doadores de sangue e agora também para os doadores de medula, se nós dependêssemos de pessoas apenas que não têm medo de agulha, que não têm medo de procedimentos dessa natureza, nós estaríamos na situação muito mais complicada do que estamos hoje. Então, toda essa equipe que faz a coleta, que faz o transplante, é uma equipe muito bem treinada. Então, ela tem habilidade para acalmar essa pessoa, para dar todas as informações para que ela se sinta segura. Então, em todos esses casos, a equipe acompanha o paciente, tanto o doador como o receptor. Então, não existe nenhum problema em todo esse trâmite legal que é feito até a pessoa receber a doação. Com certeza. Né? Agora, eu queria que você voltasse a falar um pouquinho desse cadastro, Brasilina, porque, de repente, em algum momento, a pessoa desiste. Né? Como você falou que é importante estar sempre atualizando. Mas, por algum momento da vida, a pessoa desistiu. É mais difícil convencer ela a voltar a ser o doador? Essa desistência ela pode ocorrer, né? Ela pode ocorrer por conta até mesmo de uma condição de saúde, né? Que se for no futuro a pessoa pode ter uma outra situação, uma outra condição de saúde que não a deixe apta a fazer a coleta da medula, ou por uma desistência mesmo que naquele momento, uma situação pessoal do possível doador, ele desista de fazer essa coleta, né? Então, assim, é claro que vai tentar ver o convencimento, né? Mas a pessoa, inicialmente, ela só assina o termo para fazer o cadastro. Só depois que ela tiver a certeza mesmo, estar tranquila e consciente da necessidade de fazer essa doação, é que ela vai assinar o termo de doação. Mas é uma condição, é voluntário, né? Como todas as doações, a doação é voluntária. Fazer o cadastro e colher a amostra de sangue não a obriga a necessariamente fazer a coleta. É claro, né, que a gente, quando faz o cadastro, é importante que a gente já tenha a consciência de que, como é tão difícil encontrar o doador compatível, né, que se esse doador for você, que você possa realmente assumir essa doação, né? Todo doador de sangue pode ser um possível doador de medula óssea? Pode, desde que a condição clínica dele permita, né? Então, assim, para a doação de sangue, você passa logo no primeiro momento por essa entrevista, para que a gente possa avaliar a condição clínica. No caso da doação de medula, primeiro você faz o seu cadastro e tem uma relação das doenças que impossibilitam você ser um doador. E se de repente você for selecionado nos primeiros exames, aí você passa pela avaliação clínica e mais outros exames complementares para poder definir se você pode avançar no processo ou não. O doador de medula óssea, ele pode ser igual ao doador de sangue e doar quantas vezes na vida? O intervalo médio hoje está sendo praticado de 6 meses. E assim, é tão difícil conseguir um doador compatível. Imagine aquele doador ser compatível com mais de um paciente no espaço de um ano. É muito complicado, né? No ano passado e nos últimos meses, a doação de sangue teve alguns procedimentos com relação às pessoas que tiveram Zika vírus. Também esse mesmo procedimento também está sendo feito com os doadores de medula óssea? Essa análise, porque se a pessoa teve o Zika, a chikungunya, também estão? Não nesse primeiro momento, porque a gente não sabe quanto tempo ela vai ter para ser selecionada. Mas uma vez selecionada, vai ser seguido os mesmos critérios também. Inicialmente, nós tínhamos assim, um critério mais rigoroso em relação à seleção para doação. Mas hoje em dia, como a Zika vírus e o chikungunya está tão assim disseminado dentro da região metropolitana, então a gente já reduziu o tempo, né, em relação à inaptidão.
Então, hoje, se você não teve febre por 30 dias, agora tudo depende da sua condição clínica, né? Então, se for chikungunya, você demora muito mais tempo para você reduzir as dores, para você passar completamente aquele quadro para você poder doar. Falando dessa questão da quantidade de tempo para ser doador, e você tinha ressaltado que depois de todos esses procedimentos, por causa da incidência de chikungunya e zika vírus, o prazo diminuiu, é isso? Diminuiu. Mas assim, ele não é levado em consideração no momento do cadastro. Ele só vai ser levado em consideração no momento que for selecionado para poder fazer realmente a coleta da medula. Então, isso é importante para a gente nesse momento. Brasilina, eu gostaria que você reforçasse para as pessoas que estão nos assistindo em casa o que é necessário para eu ser um doador de medula óssea. É necessário ter entre 18 e 55 anos, né? E ter boa saúde, estar saudável nesse primeiro momento, apenas isso. Comparece à unidade com o documento de identificação e é feito o cadastro, onde você assina um termo, autorizando, termo de consentimento, autorizando que seus dados possam ir para o Cadastro Nacional, o REDOME, e colhe uma amostra de sangue de 5 ml para fazer um exame de compatibilidade. Depois que a pessoa passa por esse primeiro procedimento de se cadastrar, quando é que os dados dela são encaminhados para o Cadastro Nacional? Aqui na unidade de coleta de Camaçari, nós fazemos o cadastro por escrito, né? Então, no mesmo dia, a gente envia, junto com a amostra, para o Hemocentro Coordenador, em Salvador, e lá é inserido no sistema. Então, como eles trabalham com todo o estado da Bahia, que são mais de 20 unidades, então demoram alguns dias para que entre no sistema do REDOME. Vocês que lidam diariamente com as pessoas que necessitam da doação, elas também, a gente percebe que elas próprias buscam os doadores, elas mesmas procuram fazer campanhas, incentivando e até levando o conhecimento para que elas também consigam, né, salvar a vida. Sim, sim, a família e os amigos, eles ficam muito mobilizados nesse sentido. E o que a gente percebe é a ansiedade deles também é muito grande. Eu lembro de um paciente nosso, bastante tempo, daqui de Camaçari, que ele ficou muito ansioso, muito no sentido de que estão procurando, ainda não encontraram, eu já estou necessitando. Então, isso gera, de fato, uma ansiedade nele e a família tenta minimizar isso aí. Por que é tão difícil, né, encontrar esse doador, já que é um ato tão simples? Na verdade, é difícil mais ocorrer a compatibilidade, né? Porque hoje a gente já tem um banco de dados com um número bem significativo no país. Mas essa compatibilidade, infelizmente, é bastante difícil ocorrer. Tem relação com as questões genéticas, né? Que o Brasil é um país que tem uma diversidade racial muito grande. Então, isso interfere, porque está relacionado às questões genéticas. Então, interfere bastante na busca por esse doador compatível. E quando depois que o paciente, né, passa pelo transplante, né, depois que ele passa por todo esse procedimento, que uma saudável, ele também vira um agente na busca por outros doadores? Com certeza. Vocês têm muitos casos na unidade assim? A gente não tem muitos casos assim, né, porque é como a gente falou, a dificuldade de você encontrar. E ainda, assim, geralmente eles não vêm para a nossa unidade, o paciente, sabe? A gente fica sabendo quando ele está em acompanhamento, porque existem alguns pacientes que ele tem transfusões de sangue programada. Até que ele consiga um transplante de medula, ele recebe várias transfusões de sangue. E aí ele volta e começa a contar para a gente que já está na lista de transplante, que já está aguardando. Então, esses casos nós temos essa informação, esse acompanhamento, mas são poucos. A maioria, quando já está num estágio assim, pré-transplante, já vai para um centro maior onde vai acontecer o procedimento. Você, como assistente social, Brasilina, lidar com uma pessoa que está em busca do transplante é algo difícil, né? Porque existe a expectativa, a ansiedade, tudo isso envolvendo ainda a doença, né? Com certeza, né? É uma questão muito grave na família, né? Envolve toda a família e essa busca realmente ela é difícil de aceitar porque a gente vê hoje entidades que desenvolvem trabalhos de campanhas, né? Junto à sociedade para conseguir doadores.
Tem casos de crianças, né, que já estão há 5, 6 anos aguardando um transplante, que a gente tem conhecimento, né, desses casos, e realmente é bem difícil, né? O que é importante para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento saibam que ser um doador é algo normal, é natural? O que é importante frisar isso para as pessoas? Primeiro que é um procedimento seguro, né? Então, se você tem alguma doença, por exemplo, se você teve câncer, se você fez radioterapia ou quimioterapia, se você tem algum problema cardíaco, alguma doença infecciosa de transmissão através do sangue, isso você já sabe, quando você vai fazer o cadastro, você já toma essa informação de que não pode fazer a doação. Uma vez você estando nessa pré-seleção, eu diria realmente para você que é um procedimento seguro. Quantas pessoas passam por um procedimento cirúrgico e recebem anestesia e se saem muito bem? Imagine alguém saudável que não vai fazer uma cirurgia, vai fazer apenas um procedimento de aspiração. Aí você vai dizer, mas dói. Não dói, você está anestesiado. Que você fica assim uns 3 dias como se você tivesse tomado uma bezetacil. Então a sensação dolorosa é essa. Fica um pouquinho arroxeado o local, mas nada que impossibilite nenhuma atividade sua. Você se afasta do trabalho por aproximadamente uns 8 dias, estando bem, se volta normalmente. Então, de fato, é um procedimento seguro. Eu acho que é assim também. O mais importante é a gente saber que está fazendo essa doação em vida, né? Isso, porque a maioria das doações de órgãos e tecidos é depois da morte, né, cerebral. E essa doação é uma doação que você pode fazer em vida. Então, é muito compensador, né? É muito importante, porque você sabe que vai estar salvando uma vida e você continua com a sua vida normal. É claro que bem melhor, né? Com essa sensação de que você foi capaz de salvar uma vida, né? É porque é aquela questão mesmo da falta de informação, né? O medo, os preconceitos afastam, né, as pessoas, né? E às vezes o doador ele pergunta assim, se eu der uma parte da minha medula, eu não vou ficar exposto? Sim. Entendeu? Então é retirada apenas 15%, é uma quantidade pequena que é tirada. Então, assim, e ele tem uma medula saudável que vai reproduzir normalmente. Daqui a 15 dias ele já está de novo igual como ele estava antes. Então, assim, é uma coisa que não vai te fazer falta e que você vai ajudar muito outras pessoas. Agora, as pessoas que estão nos assistindo, que ficaram interessadas em ser um doador, vocês também podem ter informações através do Disque Transplante, que é no 0800 883 2323. A ligação é gratuita e pode ser feita em qualquer lugar do país. E também tem o Disque Saúde, que é um 0800 61 1997. Também são duas grandes importantes que ajudam muito, né, na divulgação, nessa questão do cadastro, de tirar dúvidas, não é isso? Isso, no site do Redome também, né, que é esse registro nacional, é www.redome.inca.gov.br. Isso também são fontes importantes para que as pessoas procurem mais conhecimento, tenham informação para fazer uma doação de forma tão simples e saudável, né? E segura, volto a dizer. Segura, né? Porque o medo é que faz com que as pessoas não sejam doadoras. E aquilo, eu acho que o medo, o preconceito, que muita gente ainda tem, assim, o desconhecimento, eu acho que é uma das coisas, né? E assim, hoje eu fico imaginando, meu Deus, com a internet, com você tendo acesso a tanta informação, como é que você pode dizer que você é desinformado em relação a isso, né? Tem os meios. E se de repente preferir ter o contato pessoal, vá até a unidade em Moba Camaçari. Lá nós temos a equipe que pode informar e pode tirar suas dúvidas, caso você tenha alguma que ainda não esteja em meio. A gente ficaria aqui horas falando sobre o assunto, porque é um tema muito importante, interessante. A gente sabe que incentivar a doação, não só de medula óssea, mas de sangue, de órgãos, salva vidas. Eu gostaria que vocês se despedissem agora, cada uma tem 1 minuto de considerações finais, para falar mais sobre essa importância de ser um doador. Bom, queria agradecer, né, pela oportunidade e também, assim, dizer que a gente está recebendo os doadores de segunda a sexta-feira. A gente recebe lá no Hospital Geral de Camaçari, na unidade de coleta e transfusão da Hemoba. O candidato à doação pode comparecer com o documento de identificação, fazer o cadastro, né?
e vai colher a amostra de sangue. É importante, né, a gente ter essa consciência de que quantas pessoas estão precisando, né, desse cadastro, dessa doação. São pessoas que estão com doenças graves, né, que só realmente o transplante de medula pode salvar. Então, a gente espera que mais pessoas possam se conscientizar dessa necessidade e que possam comparecer para fazer o cadastro e colher essa amostra, porque vai estar salvando a vida. E é bem simples o procedimento, viu, gente? Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui advogando em favor das pessoas que têm vontade de fazer a doação e que têm medo. Também em favor daqueles que estão tantas vezes sendo internados, passando por tratamento, voltando para casa, que na verdade não é somente ele que está doente, é ele e toda a família, porque é um sofrimento muito grande. Você depender de uma compatibilidade com uma pessoa que, assim, é uma coisa rara. Imagine, 1 para cada 100 mil. Então, a sua expectativa, a sua ansiedade do dia a dia, você está piorando e você ainda não encontrou alguém compatível. Então, deixe o medo de lado, vá até a unidade, faça seu cadastro, se informe e ajude de fato essas pessoas. E lembre, nós temos 3 formas de coletar medula. A punção óssea, né, da bacia, nós temos a parte de aférese, que pode ser coletada através da máquina com a atuação do sangue. Você pode também ter através do cordão umbilical, que já há algum tempo atrás se fala bastante sobre isso. Então, existem essas formas. Lembre que você está ajudando muito e ajudando uma pessoa estranha. Porque é fácil você ajudar um familiar, é fácil você ajudar um amigo, não é tão difícil. Agora, você se desprender do seu dia a dia, da sua rotina, para ajudar alguma pessoa, um estranho que está passando por tantas dificuldades de saúde, e você poder doar em vida, como a Brasilina falou, e continuar saudável, isso é muito importante. Então, saia da zona de conforto, dê um pulinho nos hemocentros, vá até lá e aí faça todos os questionamentos que você tiver, obtenha as informações, mas faça um cadastro. E pense também na sua responsabilidade. Uma vez fazendo o cadastro, se tiver alguma coisa impeditiva, tire seu nome da lista. Então, quando eu fiz o cadastro, eu não tinha nenhuma história de câncer, de repente desenvolvi. Eu não tinha uma doença infecciosa, de repente apareceu. E assim, sempre que tiver dúvida, olhe, eu apareci em tal condição, devo tirar ou não devo tirar? Então, consulte os profissionais de saúde que a gente vai saber lhe orientar melhor. Muito obrigada pela presença das duas. A TV Câmara hoje buscou trazer e passar informações sobre a doação de medula óssea e a sua importância. Muito obrigada pela atenção. Não deixe de mandar sua mensagem através do nosso e-mail, sugerindo o próximo programa a ser debatido. O Camaçara em Debate fica por aqui. Até a próxima edição.